Semana a gente também tem grandes empresas aí divulgando os balanços, né? Como que está aí a sua expectativa para esses números? Quais empresas, na sua visão, podem aí mostrar bons resultados? Então, para mim tem duas que devem se destacar, que são Vale e Usiminas. Vale é dia 28, na quarta noite, com teleconferência de manhã. Aqui na Levante a gente tem uma expectativa muito positiva, porque o segundo trimestre foi o trimestre com recordes de preço do minério de ferro na China durante quase todo o trimestre, principalmente abril e maio. Depois cedeu um pouquinho em junho. Os números devem vir muito fortes, esse é o primeiro ponto, e que deve animar o mercado. O segundo ponto é que a Vale já atingiu um nível de dívida que ela pode distribuir mais dividendos. Ela distribuiu em torno de R$ 3 agora no final de junho, e a gente tem uma expectativa que ela anuncie ou sinalize na quinta-feira de manhã, na teleconferência, que é às 10 da manhã, que ela sinalize o dividendo semestral, provavelmente em agosto, em torno de R$ 2. Então, a gente está com uma expectativa muito positiva para a Vale, e a gente acha que é bem interessante ter na carteira. Também tem os resultados de Usiminas. Usiminas deve vir com bons resultados, com resultados fortes, apesar da indústria automobilística não ter produzido tanto quanto gostaria por falta de insumos, principalmente chips. Ela teve como exportar bem no período e ela também repassou preços do mercado externo para o mercado interno. Então, as ações da Usiminas devem vir com resultados fortes. Se não me engano, é na sexta-feira que sai o resultado, e as ações devem reagir de acordo. Lembrando que as ações do setor de aço, principalmente Usiminas e Gerdau, elas deram uma cedida de maio para julho. Então, eu acho que as duas estão num ponto bem interessante para compra. Eu não tenho certeza se Gerdau sai também essa semana. Gerdau é outra do setor siderúrgico que a gente está bastante animado com o resultado do segundo trimestre, porque preço de aço subiu, aço vergalhão, né, que é usado para construção civil, que é o que a Gerdau faz, subiu no período, e as construtoras estão a todo vapor construindo os empreendimentos que foram lançados principalmente no ano passado, porque você lança, tem 6 meses para vender em média, depois você começa a construir. Então, também Gerdau, a gente tem uma expectativa muito positiva para a semana. Santander, que deve divulgar essa semana, e também nas outras, Itaú e Bradesco, a gente está com uma visão positiva do setor bancário por conta de redução no PDD, naquela provisão para devedores duvidosos. Lembrando aos espectadores que os bancos foram muito comedidos desde que começou a pandemia, no segundo trimestre do ano passado, e aumentaram bastante as provisões para perdas com empréstimos. Só que os bancos, inteligentemente, passaram a ligar há um ano atrás, no segundo trimestre do ano passado, e também no terceiro, passaram a ligar para os devedores, para quem tinha tomado empréstimo em cartão, em empréstimo pessoal e empresa, e alongaram por 5 anos o pagamento. Então, o nível de inadimplência, apesar da pandemia, está muito bem controlado, e agora esse provisionamento foi muito alto, em alguns bancos chegou a 300%
do que é necessário pelo acordo, pelos índices de Basileia, né? Você tem que fazer um provisionamento dos seus empréstimos. Então, a gente está vendo uma redução no PDD no segundo trimestre, que deve fazer com que aumente bastante o lucro líquido dos bancos. E mais importante do que isso ainda, a gente deve ter os bancos distribuindo o máximo possível dentro de um respeito à alavancagem via juros de capital e dividendos. Lembrando que a proposta de reforma tributária deve acabar com juros sobre capital próprio, que é um instrumento que os bancos usam bastante para pagar menos imposto de renda, e isso é praticamente certo, e em dividendos deve ter uma alíquota que vai passar a ser paga, na pior das hipóteses, de 20%, na melhor das hipóteses, uma redução para 15%, que era a alíquota que os investidores pagavam no Brasil até 1995. Dito isso, a gente deve ter bons resultados nos bancos, maiores do que no primeiro trimestre, e aumento na distribuição de JCP e dividendos. As ações dos bancos estão meio de lado, né? Não subiram junto com a Bolsa esse ano, principalmente a do Itaú, e a gente acha que nessa safra de resultados, além do setor de commodities, que eu citei, metais na Vale e siderurgia na Gerdau e na Usiminas, a gente acha aqui na Levante que o setor de bancos deve ir muito bem também com resultados, dividendos, JCP, porque não foi ainda, a reforma não está aprovada. Então, quem distribuir via JCP e dividendos não vai pagar imposto de renda. Então, pode ser uma oportunidade para aumentar.